Pessoal, bom dia. Então aqui eu vou estar explicando para vocês algumas funções importantes do Excel, para que vocês possam desenvolver alguns exercícios depois, tá? Então aqui nós temos as funções matriciais, que normalmente são funções que tem que ser encerradas aí com Ctrl, Shift e Enter. Então aqui nós temos três tipos de matrizes: a inversa, a determinante e a multiplicação de matriz. Então lá no Excel nós vamos colocar para testar esses números aqui, tá? E como que funciona depois para utilizar essa matriz, fazer a conta. Então aqui nós temos 1, 2 e 3. Vamos pôr os mesmos números para testar ali. Tenho 4, 0 e 5. E aqui eu tenho 6, 7, 8. Venho aqui do ladinho, venho aqui na aba Fórmulas, Insert Function, coloco aqui All, todas. Procuro aqui pela letra M e vou achar a matriz inversa. Clico duas vezes, vou clicar aqui nessa setinha, seleciono tudo aqui, certo? Clico aqui de novo, aí eu vou segurar apertada a tecla Ctrl, a tecla Shift, seguro as duas apertadas ao mesmo tempo e aperto Enter. Ok? Tem o resultado da matriz. Bom, mas por que me deu o resultado de um só? Aqui nós temos que fazer da seguinte forma. Eu tenho que vir aqui e selecionar a mesma quantidade de linhas e colunas que tenho na matriz. Aí eu vou lá em Insert Function, de novo lá em Inverse, clico aqui no meu OK, vou clicar na setinha e selecionar a matriz, Ctrl, Shift, Enter. Agora ele me deu a matriz inversa dessa matriz, tá? Então tá aqui os valores correspondentes. A outra que nós temos é a matriz determinante, tá? As questões de conceitos matemáticos depois vocês precisam verificar. Estou ensinando como utilizar aqui esses conceitos no Excel. Então a determinante eu vou utilizar a mesma matriz, mas daí eu venho aqui em Insert Function, MDetermin, então vou procurar aqui pela letra M, tá aqui, que vai retornar a matriz determinante do array. Clico duas vezes, vou clicar aqui, vou clicar na matriz, aí é só clicar no OK. Tá lá, a determinante é 45, certo? Exatamente como tá aqui. E a outra é a multiplicação de matrizes. Então, eu vou adicionar uma outra matriz aqui, exatamente igual à primeira. Ok? Então, temos duas matrizes. E vou fazer a multiplicação aqui, utilizando essa função. Então, vou vir aqui, vou selecionar esse espaço, vou lá em inserir função, vou procurar pela multiplicação de matriz. Tá aqui. Certo? MMulti. Clico duas vezes, vou selecionar a primeira matriz, clico de novo na setinha, vou selecionar a segunda matriz, clico no OK. Tem aqui uma saída. Por que não foi? Vamos ver. Então, aqui não esqueçamos do Ctrl, Shift, Enter. Funcionou aqui, então, o resultado da multiplicação de matrizes, ok? Então, tá aqui os três tipos que nós temos. Depois nós temos também funções de regressão linear. Então, em estatística ou econometria, a regressão linear é um método para se estimar a condicional, ou seja, um valor esperado de uma variável y, dados os valores de algumas outras variáveis x. Então, a regressão em geral trata da questão de se estimar o valor condicional esperado. Isso também é utilizado muito em estatística. Aqui nós temos um exemplo de gráfico de regressão linear. Então, aqui nós temos os... Deixa eu só colocar aqui para ficar melhor para enxergar. Nós temos aqui os pontinhos, tá? Esses pontinhos são os dados. E uma linha que passa por esses pontos, que
que é a linha de regressão, tá? Regressão linear. Eixo X, eixo Y, ok? Então, dentro da regressão linear, nós temos vários coeficientes para fazer as medições. Então, ele é chamado de coeficiente de correlação, justamente porque ele vai correlacionar os dados. Então, em teoria da probabilidade estatística, a correlação também é chamada de coeficiente de correlação, que faz o quê? Indica a força e a direção do relacionamento linear entre duas variáveis aleatórias. É como se fossem vetores, tá? Bom, no uso estatístico geral, correlação ou correlação, tá? Se refere à medida da relação entre duas variáveis. Por exemplo, x e y. Embora correlação não implique causalidade. Então, eu vou ter uma relação resultante dessas duas variáveis. Nesse sentido geral, existem vários coeficientes medindo o grau da correlação adaptados à natureza dos dados. Uma dessas fórmulas que nós temos disponíveis no Excel é a Correl, tá? Que vai dar para mim o coeficiente de correlação entre dois conjuntos de dados. Então, eu tenho conjunto 1 e conjunto 2, e ele me fala qual é a correlação entre eles. Então, aqui, no caso desses valores, deu 0,99. Eles estão próximos, esse valor, tá? Se a gente for avaliar um valor de 0 a 10, de 0 a 1, né, esse seria um bom valor. Isso sendo aplicado em outras áreas pode dar algum resultado significativo, tá? Então, vamos fazer aqui o nosso conjunto de dados. Vamos apagar aqui o que nós temos. Nosso conjunto de dados aqui, 0, 1, 2, 3, 4. E aqui nós temos 2.1, 3, 3.8, 5.1 e 5.9. E aqui nós vamos utilizar a função de correlação. Tá aqui. Retorna o coeficiente de correlação entre dois conjuntos de dados. Clico aqui. Quem é meu primeiro array? É esse primeiro conjunto. Quem é meu segundo array? É o meu segundo conjunto, tá? E aqui ele já me dá um resultado, ó. Eu clico no OK, pronto. Já apareceu aqui pra mim, ok? Nós temos também uma outra função que pode ser utilizada, que é chamada intercept, que calcula o ponto em que a linha intersecta o eixo Y, utilizando aí a linha de regressão que melhor se ajusta, que é traçada através de valores conhecidos de x e y. Então, essa é a funçãozinha, que é o coeficiente linear de regressão. Então, vamos fazer aqui o teste. Vou colocar aqui embaixo. Vamos procurar aqui pela fórmula. Tá aqui a fórmula. Então, calculo o ponto, tá? Então, o primeiro conjunto tá aqui, certo? O primeiro e o segundo conjunto está aqui, ok? Nós temos aqui um valor, tá? Outra fórmula que nós temos é o coeficiente angular da regressão linear, que vai retornar o ângulo da linha de regressão linear por meio de pontos de dados apresentados. Então, ela é chamada de slope. Então, vamos fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui, inserir uma função. Vou lá na letra S. Tá aqui o slope, ok? Vou clicar aqui, escolher o primeiro conjunto de dados. Depois clico no segundo conjunto de dados. E aí eu tenho o resultado. Clico no OK. Ele mostra aí pra mim, tá certo? Então, aqui as três funçõezinhas. Correl, coeficiente de correlação entre dois conjuntos de dados. O intercept, que é o coeficiente linear. E o slope, que é o coeficiente angular. Tá? Além disso, nós temos a função lógica C. Né? Um exemplo aqui, que é um exemplo da mecânica dos fluidos, sobre o número de Reynolds. Quando um fluido escoa por uma tubulação, este número indica o tipo de escoamento. Se o número de Reynolds for menor ou igual que em 2100, o escoamento é laminar. Se o número de Reynolds for maior ou igual que 4000,
o escoamento é turbulento. Indique para cada uma das células a seguir qual é seu número de Reynolds. Então, nós temos aqui alguns valores, tá? Que eu coloquei para fazer esse cálculo. Então, eu tenho a minha fórmula C aqui, ó. If A2 menor ou igual que 2100, laminar, caso contrário, turbulento. Tá? Então, vamos fazer o teste aqui na nossa planilha. Vou colocar valores aleatórios aqui. Então, o limite aqui é 2100. Então, nós vamos procurar aqui a função if, que na verdade é a função C, tá? Tá aqui o if. Então, if, teste lógico. Se essa célula for menor ou igual que 2100, vamos conferir. É isso mesmo, ok? O que vai acontecer se for verdade ele é laminar, se for falso ele é turbulento, ok? Então tá aqui a condição, o valor quando for verdadeiro e o valor quando for falso. Observa que conforme você clica aqui nos campos, ele mostra o que faz cada um. O meu está em inglês, mas provavelmente o de vocês vai estar em português, tá? Clicou no OK, posso vir aqui na alça de preenchimento e continuar, arrastar, e ele me dá o resultado, tá certo? Funções matemáticas e trigonométricas. Então, eu tenho a função ln, que retorna o logaritmo natural de um número. Então, eu vou utilizar aqui ln célula, tá? Igual ln, e a célula que eu quero encontrar o logaritmo natural. O log, que vai retornar o logaritmo de um número de acordo com a base especificada. Então, é como se eu estivesse fazendo log número célula. Então, a função é igual log célula número. Aqui esse número eu digito esse número, depois nós vamos testar. O log 10, que retorna o logaritmo na base 10 de um número. Então, log 10 célula. Então, eu faço dessa forma, uma funçãozinha pronta. O sqrt, ou no caso em português, raiz. E a célula que eu quero encontrar a raiz quadrada do número. Então, a raiz quadrada eu calculo dessa forma. O exp célula, que na verdade retorna o e de x, tá? Então, o x aqui é a célula, é o nosso exponencial. Então, ele vai retornar aqui para mim quem é esse valor. A raiz quadrada de uma célula vezes π, ok? Que é aqui sqrt/pi, célula, tá? Temos aqui o seno, então retorna o valor de seno de um ângulo, então seno célula, tá aqui, ó. Ok? O seno tá aqui. Tenho o seno hiperbólico de um número, que é o sin h, então eu uso essa função. Tenho o seno hiperbólico inverso de um número, que é essa funçãozinha aqui, que eu escrevo como assim, ok? Eu tenho o seno de um número em radianos, no intervalo de menos π sobre 2, e também até a π sobre 2, que é, na verdade, o seno da célula dividido por 4, então essa é a função que eu uso, tá? Assim, célula dividido por 4. A conversão de radianos em grau, que é o degrees. A conversão de graus em radianos, que é o radians. O valor absoluto de um número sem sinal, que é o ABS, e a conversão de número binário em decimal, que é o bin2dec, e a conversão de número binário em hexadecimal, bin2hex, em qual eu tenho uma célula e o número de caracteres que eu quero que ele retorne para mim, tá? Então, testando aqui, ó, eu vou testar todas essas funções, tá vendo? Então, vamos colocar aqui uma coluna, todas elas com o mesmo valor. Vou copiar e colar, tá? Então, eu vou começar aqui com ln. Vou vir aqui no insert. Procuro ln. Tá aqui o ln. Tá vendo? Qual é o número? O número é esse. Clico no OK. Tá lá o ln de 2. Vou procurar a função de log. Tá aqui o log. Vou encontrar o número 2. Que base que eu quero? Vou por base 6, por exemplo. Tá? Clico no OK. Tá lá o log de 2 na base 6. Vamos procurar a outra função, que é o log 10. Tá aqui? Então, eu escolho o número, clico nele, tá lá o log da base 10. Ok? Raiz quadrada. Vou lá, é o SQR. Aqui o SQR, o SQRT.
Vou clicar no número, ele vai me retornar o valor, tá certo? O exponencial, então vou procurar aqui no o exp, certo? Vou clicar no número, tá aqui de volta para mim o exponencial. Tô seguindo a ordem aqui, tá? O SQRTPI, então vou lá no SQRTPI, tá aqui. Vou clicar no número, ok? E ele vai me retornar o valor aqui, tá certo? Agora o seno, vou inserir função, vou lá no seno, tá aqui o sim, clico no ok, clico no número aqui, certo? Ok. O sim H, tá aqui o nosso sim H, certo? Tá aqui, ó, sim H. Vou clicar no número, vou clicar no ok, tá ok? Agora o assim, que é o inverso, então aqui no A, eu vou procurar pelo assim, tá aqui. Então, vou clicar lá no número que eu quero, vou dividir por 4, tá certo? E vou clicar no ok. Vamos agora usar o assim H, desculpa, vamos lá no inserir função, aqui o assim H, tá ok? Eu escolho o número, ele me retorna aqui. Depois o degree radians, então vou inserir a função degree, tá aqui degrees, ele vai converter para mim o número, certo? Vou fazer o mesmo com radians, tá aqui, clico no número, lá tá de volta, tá? O ABS e os números binários e hexadecimais. Então, ABS é logo o primeiro aqui, ele me retorna o valor absoluto. Vamos ver aqui, os números decimais eu já tenho que pôr, desculpa, os números binários eu tenho que pôr um número binário de fato aqui para fazer as alterações, tá? Então, recapitulando aqui, pessoal, vou usar binário to dec, binário para decimal, certo? Agora sim, ok, número 63. Se eu pegar esse mesmo número, vou pegar lá no binário para hexadecimal agora, tá ok? Aqui eu coloco a quantidade de casas que eu quero, vou por menos 3, tá lá, ó, tá? Ok? Posso fazer aqui, então, esse tipo de conversão, tá ok? Também posso fazer, tem a opção, na verdade, mudar o nome das células. Então, um exemplo dessa equação, y igual a 2x ao quadrado mais 3. Então, eu posso digitar ali aqueles números, vamos digitar aqui, então, esses números. Vamos apagar tudo, né? 1, 2, na verdade, dando, são aqueles mesmos números iniciais, né? 1, 2 e 3. 4, 0, 5 e 6, 7, 8. Ok? Como que nós fazemos, então, a conversão dessa funçãozinha para uma funçãozinha do Excel? Primeiro, nós vamos mudar o nome das células, tá? Então, para eu mudar o nome da célula A1, eu vou selecionar ela e na caixa de nomes eu vou digitar a letra X, como tá aqui, ó. Então, vou vir aqui, vou digitar X, apertar Enter, tá vendo? Quando você vai selecionando, ó, ele vai mostrando pra você os nomes diferentes ali em cima. Então, aqui é X. Depois, eu vou vir aqui na outra célula e vou colocar como B, como Y, ok? Tá lá. Depois, eu vou digitar essa fórmula aqui
no meu Excel. Isso aqui é a conversão de y igual a 2x ao quadrado mais 3, tá? Então, eu tenho que y é a coluna B, x é a coluna A, o asterisco é o sinal de multiplicação, o circunflexo é o elevado, ok? Então, o x é elevado a y. Mais o x. Isso daqui, porque eu estou usando os números que estão aqui, ó, tá? Se eu vier aqui, vou copiar aqui, tá vendo? Vai dar 3 aqui, tá? É o mesmo que tá lá, observa? Então, igual y, que é o 2, vezes o x elevado a y, então, que é o 1, elevado a 2, mais x, que é 2, ok? Vocês podem até fazer assim para não confundir muito, tá? Que aí você sabe que o x circunflexo y é o x elevado a 2, ok? Uma forma de vocês utilizarem, tá? É uma coisa não muito útil, mas dependendo do que você for fazer, é interessante. Nós também podemos utilizar vetores no Excel. Então, um exemplo, dado um polinômio do segundo grau do tipo y igual a vezes x ao quadrado mais b. Escreva um conjunto de pares xy para valores de x variando de uma unidade entre 0 e 5. Os parâmetros são a igual a 2 e b igual a 3. E a planilha deve recalcular automaticamente caso esses valores sejam alterados. Então, aqui eu tenho o meu A, o meu B, os conjuntos de valores A e os conjuntos de valores B, tá? Então, vamos colocar aqui esses valores na nossa planilha. Então, aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho 3, 5, 11, 21, 25, 53, ok? E aí eu tenho o valor de A e o valor de B, em que A é 2 e B é 3, ok? Aqui para ficar certinho, eu só clico aqui no centralizar. E aí eu vou fazer a função igual C2, que na verdade é esse valor aqui, vezes A1, que é 0, tá? Elevado a 2, mais o D2, que é o 3. Agora, o que é aqui no caso? Esse cifrão que está aparecendo, tá? Esse cifrão que está aparecendo aqui é para ele fixar a coluna e a linha e não deixar que o valor seja alterado. Então, eu sempre vou usar o valor que está em C2, que é o 2, tá? E eu sempre vou usar o valor de D2, que é o 3, sempre. Na hora que eu arrastar aquela fórmula, os valores de A1 vai ser alterado, mas o valor de C2 e de D2 não, tá? Vou mostrar pra vocês. Tenho aqui o resultado, tá certo? C2 vezes A1, esse A1 aqui elevado a 2 mais D2. Quando eu puxar a alça de preenchimento aqui, ó, olha lá o que acontece, dá 0. Não pode dar 0. E olha outra coisa, C2 vezes A1, C2 vezes A1 elevado a 2 mais D2. C3 vezes A2 elevado a 2 mais D3. C4, então isso não é o que nós queremos. Eu quero que o valor aqui seja fixo. Então, eu coloco o cifrão antes e depois da letra. Na verdade, é um cifrão para travar a coluna e um cifrão para travar a linha. Um cifrão para travar a coluna, um cifrão para travar a linha. Agora, observe o que acontece. Pronto. Olha lá. C2 vezes A2 vezes 2 mais D2. C2 vezes A3 elevado a 2 mais D2. C2 vezes A4 elevado a 2 mais D2. Então, o valor de C2 e D2, que é o nosso A e o nosso B, não são alterados. O único valor que se altera é o valor do A, tá certo? A1, A2, A3, A4, A5
e a 6, ok? Então, isso é muito útil também para vocês, tá? Ok? Então, agora aí nós vamos desenvolver alguns exercícios relacionados a essas funçõezinhas. Até a próxima!